Meus queridos, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do bom Deus seja com todos. Louvamos a Deus, porque Deus nos dá essa oportunidade de cultuá-lo e bendizê-lo como Senhor Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E louvamos a Deus porque nós estamos aqui no nosso terceiro dia de comemoração de 5 anos de Igreja Presbiteriana do Progresso. E eu não poderia seguir adiante sem mencionar os outros 2 dias que foram bênçãos para as nossas vidas. Nós tivemos o Grupo M e o Grupo M nos abençoou por meio da palavra expressada, por meio da arte. E nós louvamos a Deus por isso, porque Deus é o Deus de todas as coisas. E Deus comunica a sua verdade, comunica a sua palavra através de vários segmentos dessa vida. Mas de uma forma mais clara e objetiva, Ele vai nos comunicar nesta noite através das Escrituras abertas. E é o que nós chamamos de, então, a exposição fiel das Escrituras, é por meio da verdade aberta e dita de maneira especial, é que nós então perceberemos o que Deus tem a falar conosco como igreja. E louvamos a Deus porque Ele nos está proporcionando 5 anos. 5 anos de nascimento. A Igreja Presbiteriana do Progresso nasceu em 2010. Ela nasceu com o objetivo de ser bênção para a cidade de Franca. Esse é o objetivo da Igreja Presbiteriana do Progresso. E desde que eu cheguei aqui, tem sido o meu alvo como pastor. É tornar essa igreja proclamadora da verdade de Deus, igreja que comunica a palavra de Deus, a única coisa que pode libertar o homem das suas prisões. Então nós temos muito do que agradecer ao Senhor. Nós temos muito do que bendizer o Senhor. E eu gostaria então de convidá-lo para que abrisse a sua Bíblia junto comigo agora no livro dos Salmos, o Salmo de número 45. Eu queria que os membros da Igreja Presbiteriana do Progresso, à medida que forem chegando visitantes que não congregam aqui conosco, que você então gentilmente cedesse a sua cadeira para ele, tá? Então, todos os membros da Igreja Presbiteriana do Progresso, à medida que pessoas, irmãos nossos de outras igrejas ou pessoas que vão nos visitar esta noite, que você gentilmente, ao perceber que está alguém em pé, levantasse a sua cadeira e cedesse o seu lugar gentilmente. Bom? Então, o Salmo de número 45. Nossa igreja está crescendo e nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor que tem proporcionado o crescimento da igreja por meio da pregação da palavra dEle. Livro dos Salmos, o Salmo de número 45. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Esse salmo é um salmo composto para o casamento de um rei. O salmista, quando compõe ele, a proposta dele é expressar a alegria e expressar a maravilha que é o grande rei do qual ele escrevia. Mas inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve isso para, em primeira instância, glorificar o único rei, que é Jesus Cristo. Amém. Uma transição bem rápida para o Novo Testamento. O grande noivo é Jesus Cristo.
É por isso que o nosso coração transborda. É por isso que de boas palavras transborda o meu coração nesta noite. Não é apenas a festividade do aniversário da Igreja Presbiteriana do Progresso. É pelo fato de Jesus Cristo, noivo dessa igreja, que é chamado sua noiva, ter morrido lá naquela cruz por ela e ter ressuscitado para que ela vivesse. E deve ser por esse motivo que deve transbordar o nosso coração nesta noite de boas palavras. Porque Jesus morreu por nós. Por isso nós estamos aqui reunidos nesta noite, para comemorar o nascimento de 5 anos dessa igreja. Porque há 2000 anos alguém morreu por ela, para que ela hoje estivesse vida. E é por isso que nós vamos louvar o Senhor. É por isso que nós viemos aqui nesta noite agradecer o Senhor. E esse salmista, quando escreve para o noivo, primeira instância na inspiração é o Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, que transborda o nosso coração de boas palavras. Vamos orar? Coloque-se de pé. Vamos falar com o bom Deus. Alguns já estão sentados há algum tempo. É bom que a gente ore de pé, para que nos concentremos ainda mais naquilo que nós iremos fazer nesta noite, que é cultuar o Senhor Deus, de quem nós somos gratos, a quem nós somos gratos. Vamos orar. Grandioso Deus, nós queremos bendizer o Senhor nesta noite, bendizer o Senhor pela bondade do Senhor para conosco. Amém. Bendizer o Senhor porque o Senhor enviou Jesus Cristo a morrer naquela cruz por nós, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor, de boas palavras transborda o nosso coração, porque a Igreja Presbiteriana do Progresso comemora 5 anos e 5 anos, porque Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, entregou sua vida por cada um de nós. É verdade, Pai. Nos convença dessa verdade, Deus. Sim, ó Deus. Nos faça ter compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Amém. Porque foi por ela que o Senhor Jesus entregou a sua vida. Amém. Deus, receba nosso culto nesta noite de gratidão. Sim. Comemoramos 5 anos, não porque somos bons demais, não porque temos força demais, mas porque o Senhor nos preservou e nos fez perseverar e tem nos feito caminhar. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque pertence ao Senhor. Nós somos gratos. Esse é o nosso sentimento. Louvado seja o Senhor. Continue conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar? Certo? Pode ficar em pé, porque hoje é tempo de louvar a Deus.
engrandecê-lo. Eu não sei se você teve a oportunidade de cumprimentar quem está do seu lado, está atrás de você, próximo de você. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos cantar esse próximo cântico que diz que a paz do Senhor é algo tão grande, o amor do Senhor é tão grande que não dá para eu guardar somente para mim, eu tenho que dividir com vocês. Nós vamos cantar esse cântico e no meio do cântico nós vamos fazer um interlúdio, como diz o pessoal de Campo Norte. E aí você vai ter a oportunidade de dizer para o seu irmão que está aí. Mas primeiro vamos cantar todos juntos aí. Se eu conseguir, porque eu mudou o negócio, se você conseguir, eu falo para vocês. E agora? Aí você dá um abraço no seu irmão aí. Beleza, beleza.
Irmãos, muito boa noite. Talvez aqueles que são daqui, de fato, da Igreja Presbiteriana para o Progresso, não estejam estranhando a nossa presença aqui. Talvez aqueles que são também presbiterianos, mas vieram de outras igrejas compartilhar esse momento de alegria aqui, talvez estejam se perguntando, né? Essa turma não é daqui, esse pessoal que está tocando aí não é da casa. E não somos em um aspecto, não congregamos aqui. Mas desde que o pastor Josley nos convidou, nos deu muita liberdade, disse para que nós nos sentíssemos em casa. E digo a vocês que nós estamos de fato nos sentindo em casa. Fomos muito bem recebidos aqui. Uma segunda coisa é apresentar os filhos. Nós temos aqui o Didi na guitarra, Didi é o Admilson. Fui falar o nome dele olhando para o Emerson, por isso eu me perdi. Didi, Admilson, Emerson, nosso contrabaixista, vocal, eu, Cláudio, arrisco alguma coisa ali na bateria. E nossas famílias estão conosco, que é sempre um privilégio quando a gente tem a oportunidade de tocar e ter a nossa família junto com a gente. Então eu queria que a família do Didi ficasse de pé. A Norma está aí, o Felipe também, faltando a Carol, né? A Carol não está. Deus abençoe a família do Didi, a família do Emerson, a Cristina está aí, Nicolas, esse pequeno garoto. Faltando o Christopher. O Christopher está morando no Rio de Janeiro, por isso não está aqui hoje. E a minha família, então aqui é a Vanessa, a Heloísa e a Isadora. E está faltando um também, que é o Otávio. Eles tornam-se adolescentes, né, Didi? E aí, às vezes, tem outras atividades, né? Mas estão caminhando com Cristo também, né? A Carol foi batizada semana passada, isso alegra o nosso coração, é sempre muito bom. Uma outra coisa para se dizer num momento como este é o seguinte: por que convidar um grupo musical, por que convidar uma banda que vem de outra igreja? O que justifica isso? Quando na nossa igreja nós temos também um grupo musical. Não se convida outro grupo, a não ser pela visão de reino que se tem. Por saber que o mais importante é a honra e a glória do nosso Senhor.
O nome do nosso Deus deve ser glorificado. Não existe absolutamente nada de diferente neste grupo aqui do grupo que ministra louvor nesta igreja. Pode existir estilo diferente, pode existir um envolvimento mais específico com essa coisa há mais tempo, como no nosso caso, que já tem quase 30 anos de banda tocando junto. Mas a verdade é que Deus, na sua soberania, opera por intermédio de todos, sem exceção. A verdade, então, é que numa ocasião como essa, convidar o outro grupo não é outra coisa senão uma demonstração de que a igreja tem aprendido a compartilhar o reino, a viver o reino, desde esses tempos aqui na terra. Lá na glória nós estaremos todos juntos. E a gente não sabe qual vai ser o grupo que vai ministrar o louvor, ou se seremos todos juntos. Ok? Então que Deus nos abençoe nesse tempo aqui, que seja um tempo precioso para todos nós, para honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Estar aqui foi também uma oportunidade de reencontrar amigos como o Rodrigo, de longa data, ex-alunos como a Bianca e o Guilherme, ex-alunos meus, a Glaucia, com quem trabalhei durante tanto tempo, pessoas que nós convivemos e compartilhamos a fé há tantos anos. Então, que Deus continue nos abençoando nesse tempo aqui, e que a gente, o tempo todo, esteja sempre muito consciente, muito seguro de que toda honra e toda glória deve ser dada ao nosso Senhor Jesus. Amém? Tudo certo? Vamos continuar louvando? Vamos cantar mais duas? Vamos ver? Não entendi alunos aqui. Toda vez que ele fala isso, na aula do tempo, né? Já fala 30 anos, é vídeo. Tem pouco. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas, deixamos tantas coisas reinando nas nossas vidas, e esse cântico que nós vamos de pé cantar diz para que eu deixe de novo Deus reinar na minha vida, mas deixar realmente Ele reinar sobre a minha vida não é muito fácil. Às vezes a gente canta, não fique de pé, nós vamos cantar esse cântico, mas que não seja apenas um cântico, não seja apenas uma letra, que se faça verdade, se faça realidade essa letra nas nossas vidas. Sobre a escuridão.
imaginamos ser o melhor. Mas somente Jesus, aquele que nos deu a água viva, que é a água viva. Somente nele nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Gostaria de convidá-lo para que abrisse a sua Bíblia agora em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 16. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Novamente eu peço a você, membro da Igreja Presbiteriana do Progresso, se você vê algum visitante ou algum irmão que não é da nossa igreja, gentilmente ceda o seu lugar para esse irmão. É importante que a igreja encha da maneira que está enchendo, para que nós sintamos a nossa necessidade de alcançarmos um lugar maior.
Eu louvo a Deus porque está do jeito que está hoje. Então você, membro da Igreja Pressão do Progresso, gentilmente ceda o seu lugar para quem não é daqui. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus queridos, nós agora passaremos para aquilo que nós reformados entendemos como um momento sublime do culto. É o momento de nós ouvirmos a palavra do bom Deus, escutá-lo, ouvi-lo, procurarmos entender aquilo que ele tem a nos dizer. E para essa tarefa, então, eu convidei o reverendo Ronaldo Crispim, que é pastor da Igreja Presbiteriana Beré, em Goiânia, professor do seminário, eu não vou nem falar mais as matérias, mas você pega aí de grego a cosmovisão e ética, né? Reverendo Ronaldo foi meu professor no seminário, foi meu mentor e pastor. E eu então convidei para que viesse nesse momento tão importante para a nossa igreja, para a Igreja Pressão do Progresso, que é comemorar esses 5 anos. Porque ele tem muito a nos ensinar. E eu convidei para expor 2 capítulos das Escrituras que vocês vão ouvi-lo hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. E a proposta que eu propus a ele é que ele nos orientasse por meio das Escrituras a sermos aquilo que nós temos idealizado, ser uma igreja altamente comprometida com o reino, missionária, investidora, uma igreja que sabe aonde quer chegar com tudo aquilo que Deus tem confiado nas mãos. E a tarefa é difícil, mas alguém da experiência do meu pastor, Reverendo Ronaldo, tem condições. E eu gostaria então de convidá-lo para que viesse à frente. Nós vamos orar pela vida do nosso pastor, pastor Ronaldo, que vai nos orientar. Vamos orar. Grandioso Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ilumine, para que entendamos a palavra do Senhor. E que o Senhor use a vida do reverendo Ronaldo para ministrar a palavra do Senhor. E que essa então, Deus, venha ao nosso encontro e trabalho, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode dizer que ele não gosta quando eu faço as apresentações dele, mas é com muito carinho. Sabe como é que é, né? Filho, amigo, muito íntimo, então exagera muito, né? Não é pouco não. E, irmãos, eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande para mim. Me sinto também em casa, como os meninos disseram, né? Primeiro porque é uma igreja presbiteriana, igreja que o Josley, o reverendo Josley, pastoreia, junto com a Jéssiquinha, né, lá de Campo Norte, parece o norte goianês, né? E também pelas músicas que foram cantadas, né? Todas que nós cantamos lá também na nossa igreja. Os capítulos que nós vamos meditar hoje, amanhã pela manhã e à noite, é 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Então eu quero ler parte, vamos ver tudo hoje. E realmente um estudo muito mais aprofundado, nós precisaríamos ficar muito mais tempo, né?
mas vamos dividir. 2 aos Coríntios, capítulo de número 8. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 15 do capítulo 8. Por favor, abra sua Bíblia. Então, em 2 aos Coríntios, capítulo 8, eu vou fazer a leitura. Por favor, acompanhe. Depois de lida, mantenha a sua Bíblia aberta aí para a gente caminhar nesses versos. Diz assim a palavra de Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Que Deus nos abençoe. Capítulo 8 e capítulo 9 de 2 aos Coríntios tem uma história por trás muito interessante, por trás dela, o pano de fundo, ou seja, e é sempre muito interessante a gente ler a Bíblia, ler cada carta do Novo Testamento, cada livro, cada evangelho, nos perguntando assim, qual foi o propósito, o porquê que esse livro, ou porquê esse capítulo está exatamente nesse momento. Eu sei que você vai dizer, porque Deus quis, pastor, coisa mais, mas assim, é claro, é isso mesmo, Deus quis fazer, registrar, inspirou, como lemos, como o pastor leu, toda a Escritura. Mas é interessante nós lembrarmos que cada carta dessa teve uma história, houve uma motivação, e a gente entende mais a mensagem quando a gente compreende também essa história por trás, pelo menos um pouco, até onde nós podemos. Nós não conhecemos toda ela, mas nós podemos
através do próprio texto, lendo cuidadosamente, há algumas indicações que nós podemos perceber. E essa passagem, capítulo 8 e capítulo 9, não toda a história das cartas de Paulo aos Coríntios, porque há uma história muito maior, uma história de divisões, uma história de problemas de dons espirituais, uma história de problemas com a autoridade que o próprio apóstolo Paulo teve. Mas aqui, particularmente, capítulo 8 e capítulo 9 nos revela algo interessante sobre a preocupação de Paulo com as igrejas e particularmente com os irmãos que estavam vivendo em grande necessidade, de coisas, de bens, de subsistência, na verdade. Não era o luxo, não era o extra, mas das suas próprias necessidades básicas. O mundo, nos anos 50 do primeiro século, estava passando por uma grande convulsão econômica. Vocês pensam que é agora essas coisas, né? Problemas políticos, sociais? Não. Sempre houve, é claro. O mundo nos anos 50 de Cristo, depois de Cristo, vivia uma grande convulsão econômica. Em 54, obrigado, irmão. Em 54, nos dias em que Cláudio era o imperador romano, o mundo experimentou uma fome quase que generalizada. As regiões mais pobres sofreram muito. Nenhuma talvez tenha sofrido tanto quanto a região da Judéia. E onde quem estava na Judéia? Os judeus. E quem eram os judeus? Dali que começou o povo de Deus. Então, por isso Paulo desafiou as igrejas gentílicas, ou seja, as igrejas que estavam em outras regiões, para suprir aquelas necessidades. Várias regiões foram afetadas, mas uma das mais afetadas era aquela região onde o Senhor Jesus esteve, onde começou a pregação da palavra de Deus. E Paulo expressa que, de uma certa maneira, todas as igrejas, em todos os lugares, as igrejas chamadas gentílicas, eram mais ou menos devedoras dos bens espirituais aos crentes judeus. Afinal de contas, de lá veio Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho foi divulgada a partir dali. O Senhor Jesus Cristo, conquanto não tenha andado mais do que 300 quilômetros a partir de Jerusalém, não saindo daquela própria região, a mensagem dele através dos apóstolos foi, no ano 50, 54, 60, já tinha atingido quase todas as partes do império. Foi um impacto tremendo. E ele então desafiou, o apóstolo Paulo desafiou os crentes gentios a contribuírem. Então foram preparadas ofertas para aqueles irmãos pobres da Judéia e de outras regiões, mas especialmente os irmãos que estavam sofrendo com a escassez naquela região da Judéia. As igrejas da Acaia, uma região onde estava a cidade de Corinto, era uma região que nesse tempo era mais ou menos rica e tinham se prontificado em contribuir, mas algo aconteceu e este propósito ficou no meio do caminho. Talvez algo em relação ao apóstolo Paulo, porque a igreja de Corinto tinha uma relação muito turbulenta com o apóstolo Paulo. Ele escreveu 2 ou pelo menos 3 cartas, uma nós não sabemos onde está. Ele já diz na primeira carta, no capítulo 6, já em carta vos escrevi que não vos associastes com os impuros. Então, ou seja, já tinha escrito uma carta antes daquilo que nós conhecemos como 1 Coríntios. Depois tem 2 Coríntios, e alguns pensam que 2 Coríntios é mais do que uma carta que está ali dentro. E Paulo foi umas 2 ou 3 vezes na cidade de Corinto. E talvez por esses problemas, havia um grupo
dentro da igreja de Corinto que era contrária ao apóstolo Paulo. Primeira carta, você pode notar que Paulo começa dizendo assim: olha, eu tenho muita tristeza porque vocês estão divididos aí. Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, de Cefas, eu sou de Paulo. Ou seja, havia grupinhos dentro dessa igreja. E talvez por causa disso, então, por algum problema, aquela igreja, a igreja de Corinto, da região da Acaia, não deu continuidade ao intento deles de ajudar na oferta. O que Paulo faz nesses capítulos? No capítulo 8, segundo aos Coríntios, de 1 a 7, Paulo toma o exemplo dos irmãos de uma outra região. Você pode ter percebido na leitura, e nós vamos perceber aqui na medida em que expormos. Toma aos irmãos da Macedônia, onde estava a igreja de Filipos, daí a carta aos Filipenses, da igreja da cidade de Bereia, também fazia parte da Macedônia, a igreja da cidade de Tessalônica, também fazia parte da Macedônia. Toma o exemplo deles, dos irmãos da Macedônia, para exortar aos irmãos da Acaia, onde estava a cidade de Corinto, onde estava a igreja de Corinto, para que eles contribuíssem, eles continuassem com aquele projeto. E é impressionante nós observarmos entre esses versos que a grande motivação que eles tinham era exatamente a graça de Deus. Depois, entre os versos 8 a 15, temos uma exortação direta então nos Coríntios sobre a oferta dos crentes pobres da Judéia. Dos versos 16 até o final do capítulo nós temos algumas recomendações, e aí todo o capítulo 9 nós temos instruções, princípios sobre oferta, sobre como contribuir. Então, nesses capítulos 8 e 9, Paulo traz princípios sobre como nós devemos agir no reino de Deus, como nós devemos contribuir, como nós devemos tratar de uma coisa tão importante na Bíblia, que é o dinheiro. Interessante isso. A Bíblia leva tão a sério essa questão do dinheiro que ela dá um estatuto de divindade ao dinheiro. Jesus, tomando uma divindade chamada Mamon, diz que algumas pessoas têm um Deus chamado Mamon, que era dinheiro. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Talvez porque exatamente os seres humanos adorem. São seres adoradores, por natureza. Diz Calvino no primeiro livro das Institutas, diz exatamente que o ser humano é um ser adorador por natureza. Se ele não adora o Deus verdadeiro, ele coloca alguma coisa no lugar. E uma das divindades prediletas da nossa sociedade tem nomes como materialismo, como consumismo, mas é na verdade a base, o dinheiro. Esses dois capítulos, talvez como em nenhum lugar da Bíblia, num contexto em que o apóstolo Paulo também trata de comunhão, trata de obra missionária, igreja, a convivência. Em todo este contexto, à luz do tema das necessidades de irmãos e, portanto, da necessidade de que outros invistam, o apóstolo Paulo nos dá talvez as maiores lições que nós temos na Bíblia sobre como nós devemos tratar desta questão. Nós temos aqui, e durante esses dias, hoje e amanhã, nós vamos abordar esses capítulos nessa perspectiva. O primeiro princípio que nós podemos enxergar entre os versos
1 a 7, do capítulo 8 que nós lemos, é que a contribuição bíblica é uma expressão da graça de Deus. Note aí, se você ainda tem sua Bíblia aberta. Paulo diz que vale a pena conhecer. Ele diz: eu vos dou a conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, ou seja, Filipos, Bereia, Tessalônica e outras. Ele está se dirigindo aos irmãos da Acaia. Corinto era uma das cidades onde tinha igrejas, e ele diz: eu quero que vocês saibam como a graça de Deus tem frutificado nas igrejas da Macedônia. O favor, a bênção de Deus. Graça é isso, o favor imerecido, a concessão gratuita de favores. Mas Paulo está falando exatamente nesse contexto, nessa expressão de oferta, de contribuição financeira. Parece que o apóstolo Paulo errou aqui, porque o correto seria dizer assim: irmãos, eu queria dizer para vocês que estes irmãos da Macedônia, eles têm demonstrado a graça, eles têm demonstrado a partir deles um amor muito grande pelos irmãos. Está errado, absolutamente correto, é claro. Ele diz: eu quero que vocês saibam da graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Em outras palavras, ele está dizendo que quem é generoso, não avarento, aberto para repartir, que é isso que os macedônios faziam, são cheios da graça de Deus. Paulo está nos fazendo saber que a disposição, a liberalidade dos macedônios é, na verdade, uma expressão da graça de Deus, porque o que é próprio do ser humano, o que é próprio da natureza humana, é exatamente pensar em si mesmo, acumular para si mesmo, e às vezes, se sobrar, se nós gostarmos muito de alguém, se nos interessar, se nós ganharmos alguma coisa com isso, então a gente ajuda o que sobra. Ele diz que foi concedida por Deus esta graça, a graça de dar e de contribuir. Eu vejo os cristãos, e hoje particularmente isso é muito claro nas igrejas, pedindo todas as bênçãos de Deus. Querem graças, querem dons espetaculares, dons de línguas, dons disso, de revelação, dons de fazer isso, de fazer aquilo. Querem bênçãos, bens materiais, um carro novo, uma casa melhor. Eu nunca vi um crente pedindo essa graça. A graça de dar, a graça de pôr a mão no bolso e contribuir. Mas Paulo diz que estes irmãos da Macedônia estavam cheios desta graça, porque veja as provas que nós temos aí. Isso foi dado a eles e continuava na vida deles. Esta verdade se prova entre os versos 2 em diante, até o verso 5, 6, e há 4 provas muito claras disso entre eles. Acompanhe aí na sua Bíblia. O verso 2 diz que apesar de serem provados por meio de tribulações, eles manifestaram abundante alegria em contribuir. Ser crente naquele tempo não era chique como era hoje em alguns momentos. Hoje há um certo status em algumas cidades, em alguns locais. Era
alguém que se declarava cristão podia perder a cabeça. E literalmente, não é um eufemismo. Podia ser decapitado, como Paulo foi decapitado por volta do ano 64 depois de Cristo. Com quase todos os apóstolos. E com muitos crentes, muitos, é verdade, apostataram da fé no momento em que foram jogados lá para os leões, nas arenas, nos coliseus. Eles dizem, apesar de serem provados de todas as formas de tribulações, eles manifestaram abundante alegria. Segundo, apesar, olha aí, da profunda pobreza, eles demonstraram riqueza de generosidade. Isso é um milagre que só o Evangelho pode produzir na vida de alguém. As expressões aqui são fortes. Ele diz que a profunda pobreza, a região da Macedônia, por ter sido uma das regiões conquistadas pelo Império Romano, com maior dificuldade. Veja que a Macedônia era o berço do grande império grego anterior aos romanos, Alexandre o Grande, o pai dele, Filipe da Macedônia. Então aquela região foi uma região assolada por guerras, por isso era uma região que sempre foi mais fraca no Império Romano. E aí quando vinham essas crises mundiais, ela era extremamente penalizada. Então toda essa região da Macedônia, diz o texto, eles viviam em profunda pobreza, mas a graça de Deus era tão abundante na vida deles, que eles demonstraram riqueza da sua generosidade. Sabe o que significa isso? Há anos atrás, há uns 20 anos, muita gente nem era nascida aqui, né? Mas eu ouvia, alguém disse uma coisa sobre a igreja que mais fazia missões sobre a face da terra. Qual a igreja? Onde está a igreja? E aí a gente pensava, Estados Unidos, ou um país de Europa, país rico, obviamente, né? Tem dinheiro. Não, a igreja que mais sustentava missionários do mundo era uma igreja na Índia. Um país pobre, de terceiro mundo, mas era uma igreja que as pessoas doavam tudo. Dia de oferta, não tinha nada, trazia porco, trazia gado, não tinha dinheiro, traziam tudo, vendiam e sustentavam missionários em outras partes. Era a igreja mais missionária do mundo. Por quê? Não precisamos de dinheiro. É só um resultado, é só uma consequência, é só um subproduto. Quando a graça de Deus é abundante, quando a graça de Deus nos domina, ninguém segura essa igreja. Apesar de poucas posses, diz o verso 3, eles contribuíram. Olha, vá percebendo isso, eles crescendo. Apesar de poucas posses, a palavra posses aqui na língua grega é dinamis, apesar de pouco poder que eles tinham, eles contribuíram acima delas, voluntariamente, diz o versículo 3. Uma palavrinha, essa palavra voluntariamente significa exatamente de livre escolha, de iniciativa própria, sem que fosse feita alguma pressão, alguma coação, como muitas vezes hoje em muitos ambientes tem que se fazer todo um teatro, jogar quase que praga nas pessoas para que elas contribuam. Hoje é feito assim, promete-se mundos e fundos em outros momentos para que as pessoas arranquem o dinheiro do bolso, e é errado, é erroneamente fazer isso. Olha aqui um exemplo muito prático disso, o verso 4. Olha a que ponto eles chegaram. Eles suplicaram. Eles não só queriam,
Sabe aquela atitude assim que a gente vê aquele irmão na igreja? Não, você não precisa não, irmão. Assim, a gente vê a situação difícil, mas o irmãozinho é tão cheio da graça de Deus e ele quer contribuir. É mais ou menos isso. O pastor estava dizendo assim, não precisa não, vocês moram numa região muito pobre, mas eles disseram, nós queremos. Eles suplicaram a graça de participar, a palavra aqui, koinonia, de comunhão, da assistência, a palavra diaconia, ou seja, a comunhão entre os irmãos era tão visível, irmãos que eles nem conheciam, mas eles sabiam que havia a mesma fé. Era de um outro lugar, de um outro país, mas havia coinonia, havia comunhão, uma interação espiritual produzida pelo Espírito de Deus. E eles então prestavam assistência. E diante disso, diz o verso 6 e 7, diante de um testemunho como esse, Paulo envia então a Tito para Acaia, para falar desta graça. A graça de Deus, gratuita, soberana, maravilhosa, que tem sido muitas vezes desculpa para que pessoas vivam, crentes vivam uma vida, a salvação é pela graça, né? Claro, e é mesmo, isso é uma verdade que os reformados, a reforma protestante resgatou no meio dos escombros da igreja romana na Idade Média, e até hoje é assim, infelizmente. Mistura graça com Cristo, com obras, e resultado é isso que nós vemos. Foram os reformadores protestantes que limparam esse lixo, tiraram essas coisas. É a graça de Deus que salva, mas a graça de Deus é uma força propulsora, é uma força que nos leva. A graça, quando de verdade, verdadeiramente está presente na vida de alguém, ela não está sozinha, não fica só. Paulo começa a falar da graça de Deus nas igrejas da Macedônia e termina falando que esta graça precisa chegar à igreja da Acaia, diz o versículo 7. Precisamos, meus irmãos, refletir e aplicar à nossa vida este princípio da graça. Quais são as nossas motivações? Você deseja a graça de Deus, esta graça, a graça de dar, a graça de contribuir? Porque nós somos muitas vezes tão econômicos em relação ao reino de Deus e muitas vezes tão liberais em relação às outras coisas da nossa vida. Porque muitas vezes os crentes dão o resto, o que sobra. Falta graça, a graça de Deus. É a graça que nos impulsiona. A graça verdadeira, ela vem acompanhar, ela produz em nós esses resultados. A graça de Deus era tão abundante nas igrejas da Macedônia que eles pediram, eles falam, nós não temos, mas nós queremos de alguma maneira participar. São nossos irmãos, nós não podemos ficar fora dessa. Segundo lugar, a contribuição bíblica é inspirada pela encarnação de Cristo. Observe aí o verso 8 e o verso 9 do texto que nós lemos. Aqui está o argumento mais profundo que o apóstolo Paulo pode usar para falar sobre isso, para falar sobre mordomia dos nossos bens,
para falar de como nós devemos administrar a nossa vida, como nós devemos viver para o reino de Deus. Primeiro, Paulo diz no verso 8 que ele não precisa de regra, de ordem. Por quê? Qual a razão? Mais uma vez ele usa o verbo conheceis. Primeiro, versículo 1, ele diz: eu quero que vocês saibam, conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Agora, vocês conhecem muito bem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz que Jesus Cristo se empobreceu. A ideia aqui é que ele se reduziu à pobreza. É uma referência certamente à sua encarnação. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, quando só o Deus triuno existia, não havia sequer o tempo. Na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo resolveu, nos seus planos misteriosos, não sabemos a razão disso, é um mistério. Ele resolveu criar um mundo material, criar seres humanos, e toda uma história, que é essa história que nós estamos vivendo, iria acontecer, como de fato está ocorrendo. Ele então também resolveu que todas as coisas que estão acontecendo, de fato iriam acontecer até o último momento da história, e que um dia o seu próprio Filho se encarnaria, se tornaria como um de nós, exatamente para tomar sobre si o peso do nosso pecado. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui com Cristo ter se empobrecido. Ele se humilhou, como diz o próprio apóstolo Paulo noutra carta, na carta aos Filipenses, no capítulo 2. É uma referência aos 33 anos de vida de Jesus sobre a face da terra. Sua humilhação. Com que propósito? Diz o texto: fazer-nos ricos. Ou seja, o sentido desta riqueza é de que nós seríamos salvos. É a própria doutrina da salvação que ele está aqui nos falando. Fazer-nos ricos. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, impressionantemente, ao falar de contribuição, ao falar de dinheiro, ao falar de isto que muitas vezes move a vida das pessoas, que se torna o Deus delas, ao falar uma perspectiva bíblica do Evangelho, ele coloca o Senhor Jesus Cristo no meio, o próprio Evangelho. Ou seja, contribuição na igreja, o nosso dinheiro, dízimo, oferta, tem a ver com o Evangelho. Ele diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos motiva, que o próprio Deus Filho se empobreceu, ou seja, no sentido de ter assumido uma natureza humana, ou seja, ele que era o rei do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do mundo, ele se colocou debaixo da lei que ele próprio criou como legislador, sofreu e encarnou-se em pobreza, porque a Escritura diz que Jesus não tinha, ele próprio disse, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tudo de Jesus foi emprestado. O jumentinho que o carregou
rumo a Jerusalém era emprestada. O túmulo era emprestado. Jesus não era rico. Nesse sentido também, Jesus fez uma opção pela pobreza. Nasceu num berço de palha, como diz o hino, também de palha, numa manjedoura. Se fosse rico, ele compraria um lugar, né? Tirava qualquer pessoa de lá. Ele resolveu dessa maneira. Ele assumiu a pobreza para que nós nos tornássemos ricos. Então, lembre-se sempre que quando pensamos na mordomia, na administração dos nossos bens, isso tem a ver com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça dele que deve nos motivar. E terceiro, e eu paro por aqui hoje, o terceiro princípio que nós temos é que a contribuição cristã deve ser frequente e proporcional ao que nós recebemos. Capítulo 8, verso 10 a 12. Veja o que nos diz novamente aí, verso 10: E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita com a contribuição cristã bíblica deve ser, segundo esse texto, esses versos, frequente e proporcional ao que recebemos. Paulo diz que eles começaram essa obra, deveriam então continuar e levar a efeito esse propósito. Agora aqui ele já está exortando os irmãos da Acaia que começaram, mas por algum problema a crise está muito forte. A gente então, o que a gente corta primeiro? As coisas que nós consideramos desnecessárias. Isso é antigo, né? E é exatamente essa parte. Sabe a historinha do fazendeiro? Tinha lá seu gado. Era um pequeno fazendeiro, né? E então ele separou lá uma vaquinha que era para o Senhor, para entregar como dízimo, né? Aí um dia deu uma tempestade, um raio caiu e matou uma vaca. E aí ele chegou na esposa e diz: ó, a vaquinha do Senhor morreu. A esposa: mas por quê? Ah não, foi a do Senhor que morreu. Ou seja, que ia dar para o Senhor, ela foi a que morreu. Ou seja, a gente sempre arruma alguma desculpa para as coisas de Deus, a obra de Deus, aquilo que nós devemos oferecer para o Senhor, é aquilo que a gente elimina primeiro. Paulo diz que a contribuição deve ser proporcional. Qual é a contribuição que é frequente e proporcional ao que ganhamos? O Antigo Testamento chama isso de dízimo. Aqui nós entramos numa questão muito interessante que algumas pessoas nos nossos dias têm muitas vezes questionado. Dízimo é alguma coisa que nós devemos hoje, como cristãos, à luz do Novo Testamento, praticar. Dízimo não é coisa, alguns dizem, do Antigo Testamento. A resposta, irmãos, é que nós entendemos, e essa é uma herança que nós temos dos próprios reformadores, nós cremos na continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Essencialmente é a mesma aliança. A aliança que Deus fez com Abraão, diz Paulo, é a mesma aliança que é feita conosco.
Nós presbiterianos batizamos os nossos filhos, infantes, quando pequenos, exatamente com base na aliança de Deus. Assim como Isaac foi circuncidado, e este era um sinal da aliança, um sinal do pacto, nós também fazemos e os batizamos exatamente porque cremos que se Deus fez um pacto comigo, que sou pai e a mãe, certamente este pacto, assim como se estendeu a Abraão e a sua descendência, deve ser estendido a nós também, aos nossos filhos também. Cremos na continuidade, porque quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, no capítulo 2, ele diz que esta promessa da qual o apóstolo Pedro, no seu sermão pentecostal, no dia de Pentecostes, ele falou, é uma promessa, esta promessa. Ele disse que essa promessa é para nós também, e para os nossos filhos, e para quantos o nosso Deus chamar. É verdade que mudou a administração, é verdade que formalmente algumas coisas foram mudadas. Por exemplo, o nosso culto, nós não precisamos de arca da aliança, como algumas pessoas têm feito aí, né? Algumas igrejas carregam uma arca, fazem uma maquete, um templo de Salomão, até estão reproduzindo isso. Não faz o menor sentido isso foi abolido por Cristo. O livro de Hebreus está na Bíblia exatamente para mostrar que isso é uma grande besteira. Não precisamos de arca, não precisamos de cajado, não precisamos de querubim, não precisamos de menorá, não precisamos de velas, de castiçais, não precisamos disso. O culto é simples, é verdade, mas essencialmente é o mesmo. O povo de Deus é o mesmo, a igreja de Deus é uma só. Portanto, o que nós temos no Novo Testamento é que muitas destas coisas que estavam lá embrionariamente são aprofundadas no Novo Testamento. O culto é aprofundado. Quanto aos dízimos, por exemplo, não creio que tenha passado. O Novo Testamento não proíbe dízimo em lugar nenhum, fala muito pouco. Era uma prática certamente da igreja, mas certamente o Evangelho, a luz da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, embora ele estivesse presente no Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, o Evangelho está lá, desde a promessa do Redentor, que esmagaria a cabeça da serpente, até que Cristo cumpriu. Houve um aprofundamento dessas verdades, inclusive isso, a nossa relação com o dinheiro. A graça de Deus, como ele diz aqui, enche de maneira tal, de uma maneira tão profunda a vida de pessoas, como por exemplo Barnabé e outros irmãos relatados no capítulo 4 de Atos, que vendo as necessidades da obra de Deus, eles venderam tudo. Não era regra da igreja, não estava na porta da igreja de Jerusalém dizendo assim: olha, entrou aqui dentro, tem que deixar tudo aqui, tem que entregar. Não tinha isso. Mas a graça de Deus era tão profunda no coração, que alguns irmãos, exemplo, Barnabé, entregou tudo. A verdade de Deus se torna mais profunda, mais espiritual, à luz da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aqueles crentes do Antigo Testamento não compreendiam, passam a compreender agora. Tem muito crente, às vezes, olhando para o Antigo Testamento, né, para aquelas histórias maravilhosas de Moisés lá recebendo a lei de Deus, lá no Monte Sinai, aquelas manifestações teofânicas de Deus, e ficam: não, aquilo que era bom, aquilo que era o tempo, olha, Deus se manifestava. Meus queridos, em primeiro lugar, o Novo Testamento, Paulo, em 2 aos Coríntios, nessa mesma carta, no capítulo 3, capítulo 4, diz que nós vivemos no ministério, o ministério da nova aliança, que é
superior ao que viveu o próprio Moisés. Nós vivemos num tempo muito melhor em termos de conhecimento da revelação de Deus. Nós temos muito mais oportunidades. Em segundo lugar, aquilo era para algumas poucas pessoas. Para Moisés, Abraão. Algumas pessoas foram escolhidas para aquilo, para serem receptáculos da revelação de Deus. A maioria ficava no pé do monte, como os crentes lá. Leia capítulo 19 de Êxodo, morrendo de medo e dizendo para Moisés: Moisés, vá você sozinho, porque nós estamos apavorados, nós não podemos suportar a justiça de Deus, a santidade de Deus. Nós vivemos num tempo que tem muito mais profundidade. Nós conhecemos toda a história. Eles não conheciam o Novo Testamento, eles não conheciam Cristo como substância, conheciam como promessa, como símbolo, como profecia. Agora nós conhecemos todo o relato, toda a história. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 2, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aquela no passado foi dada por intermédio de anjos. Agora nós temos a revelação plena em Cristo Jesus. Você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Você conhece a beleza do Evangelho? Você conhece o perdão? Quem é o seu Deus? Quem domina a sua vida? Qual é a sua motivação? Pelo que você sonha? Pelo que você anseia? O que está dentro do seu coração? Paulo está impressionado com esses irmãos da Macedônia. A graça de Deus. Aqueles irmãos eram tão cheios da graça. Tomara, irmãos, que essa igreja, todos nós, tenhamos essa graça, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Nós queremos neste momento agradecer-te, porque a tua palavra nos aponta, nos ensina acerca de como nós podemos tratar a nossa vida, administrar a nossa vida à luz do Evangelho. Senhor, que nós como crentes neste mundo possamos trazer o Evangelho para a nossa vida todos os dias, nos alimentarmos dele, da graça do nosso Deus, da graça que foi revelada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que quem a conhece, quem a experimenta, tem a sua vida transformada, tem os pecados perdoados, tem o perdão, é justificado, é perdoado mediante os méritos de Cristo, e ainda mais é mantido por esta graça. Ó Deus, abençoe a vida desses meus irmãos, a vida desta igreja, para que a graça seja abundante aqui. Amém. Esta mesma graça que habitou nestes irmãos do passado também seja a grande motivação, a nossa motivação em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Bom, meus queridos, esse é o primeiro dia. A expectativa é que Deus continue falando aos nossos corações, para que nós tenhamos sempre o entendimento de que tudo que nós temos, tudo que nós somos, primeiro vem do bom Deus.
E tudo que Ele nos dá é para a gente servir a Ele e servir uns aos outros. Essa é a motivação. Essa é a motivação que eu quero que cada um de nós tenhamos. Que o Senhor trabalhe em nossos corações para a glória dele. Amanhã nós teremos mais, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Banda Filhos, os Filhos. Coloca o artigo, né? Irmãos, eu quero fazer um esclarecimento que eu não fiz lá no início. Eu até fiz referência ao nosso tempo de estrada aí, uns quase 30 anos, mas não disse que nós estamos começando hoje uma série de apresentações, uma turnê, não sei se tem outro nome para se dar isso, trabalhando o repertório da música evangélica brasileira de 30 anos para cá. A gente pegou coisas da década de 80, década de 90 e da própria década, a primeira dos anos 2000. Por isso é que os irmãos estão sentindo esse cheiro da naftalina aí, né? A gente mexendo lá no fundo do baú, tirando muita coisa antiga para relembrar muita coisa boa e matar saudades. E os irmãos podem fazer duas coisas por nós. A primeira delas é orar, e orar incessantemente, o tempo todo, pedindo que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre nós, com a sua boa mão, com a sua graça, cuidando de cada um de nós aqui, das nossas famílias. O pastor Josley esteve conosco num dos nossos encontros pastorais, dando uma palavra específica para nós e também para os nossos familiares. Foi um tempo muito abençoador. Então nós pedimos que os irmãos orem por nós. Segunda coisa, os irmãos poderiam também dar uma força, indicar a gente, convidar a gente para cantar na sua igreja, porque não está fácil, sabe? A banda vai envelhecendo, o repertório é antigo, o mercado vai mudando, então não é toda a igreja que abre espaço e que acata, né? Que se apega a esse estilo e a esse perfil de música, mas a gente está muito firme naquilo que Deus nos chamou para fazer e a gente tem procurado fazer da melhor forma. Depois, quando a gente estiver tocando o prelúdio, aliás, o pós-lúdio, eu sei que o Felipe, acho que a Elô, tem aí um folder, release da banda, o histórico, o contato, rede social, essas coisas todas aí. Ou como alguns dizem, a gente não está nas redes sociais de tão antigo, a gente só tem a caixa postal, né, de mal, a coisa. Mas enfim, os irmãos façam contato, se possível nos convidem, será um prazer estar com os irmãos. Amém? Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Se você puder ficar de pé, nós vamos cantar. Problemas, e a você quer muito bem.
Oh, Jesus. Queridos, amanhã às 8h45 nós estaremos aqui, porque às 8h45 nós estaremos chegando com os nossos alimentos, porque nós sempre tomamos café da manhã junto no primeiro domingo do mês, mas como nós iríamos comemorar o aniversário da igreja no segundo, então nós resolvemos passar o café da manhã para o segundo domingo. Então, amanhã será o nosso café da manhã. E você que está nos visitando é nosso convidado. Não precisa trazer nada. Nós, da Igreja Presbiteriana do Progresso, traremos para tomar café da manhã conosco. Nós queremos servi-los. Porque quando nós servimos o nosso Deus com amor, gratidão, entendendo a sua graça, nós temos prazer em servir. No mundo em que parece que o cristianismo, né, e aí eu vou aqui com o Cláudio, né, no mundo que parece que não entende mais, né, a coisa está, parece que a gente que ama esse cristianismo puro e simples, pregado com clareza, sem forçação de barra, parece que a gente está atrasado, está fora do mercado. A gente não está fora do mercado, é que a gente está sobre a palavra. E a palavra diz que a igreja do Senhor tem que servir. Ela tem que servir. A Igreja Presbiteriana do Progresso está nascendo sobre essas bases. Você quer uma igreja séria, autêntica, bíblica, que está comprometida com o Evangelho, e você está sem lugar nenhum para congregar, eu te faço o convite. Vamos andar juntos. E se você nunca serviu Jesus Cristo, mas hoje começou a entender que está na hora, porque se Jesus deu a sua vida por você, então essa igreja está pronta para andar com você, porque aqui todo mundo está na mesma linha. Todo mundo foi salvo, não porque tinha alguma coisa para oferecer para Deus, mas porque Deus usou de misericórdia e de graça. Estamos andando nessa linha. Então amanhã, esse café da manhã, nós queremos oferecer para o nosso Deus como culto e servir a você, nosso irmão e visitante. E tem uma surpresa para as mães, que amanhã convencionou-se que no segundo domingo do mês de maio é o Dia das Mães. E nós respeitamos isso e achamos e entendemos que as mães podem ser, sim, homenageadas, e nós queremos então homenagear você, mãe. Então todas as mães que estão aqui presentes serão homenageadas amanhã também pela nossa igreja. Nós vamos homenagear vocês, e você é nossa convidada então a estar conosco pela manhã às 8h45. Nós iremos então iniciar o nosso café da manhã e teremos uma homenagem para as mães que estarão aqui presentes, tá? Então amanhã 8h45. Pastor, mas eu não tenho condições de vir amanhã. Então amanhã à noite, às 19 horas, 7 horas da noite, nós também estaremos aqui reunidos para cultuar o bom Deus. Bom? E continuaremos então a celebrar esses 5 anos da Igreja Presbiteriana do Progresso. Com relação ao nosso bolo ali, né? Nós temos um bolo ali atrás. Quem não viu, depois vai dar uma olhada lá. Tem um bolo bem bonito lá atrás. Nós iremos comemorar, tá? Esses 5 anos. Os nossos irmãos então vão partir o bolo. Tem torrada com patê, né? É algo simbólico, tá? O bolo ali é simbólico. Todos nós vamos comer, tá? E eu queria pedir para os irmãos da igreja que deixassem à frente para os nossos convidados. Vamos servi-los também com isso.
Então você que é nosso convidado, você terá a primazia em comer o bolo. Nós queremos servir o nosso Deus e servir você. Tá bom? Para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo na palavra. Aquilo que nós aprendemos hoje. A Igreja Cristã do Progresso tem a responsabilidade de dar a frente para os nossos irmãos que estão nos visitando. Dar a frente para aquele que nos visita pela primeira vez. E vocês que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Essa é a Igreja Cristã do Progresso. A Igreja Cristã do Progresso está aqui para servir a Jesus Cristo e caminhar junto com você. Tá bom? Vamos colocar de pé e vamos orar? Deus, nesse tempo tão oportuno, onde nós ouvimos a Tua Palavra, nós te bendizemos. Bendizemos o Senhor pelo Teu cuidado. Bendizemos o Senhor, Pai, porque o Senhor tem zelado da Igreja Presbiteriana do Progresso, zelado do presbiterianismo em Franca, zelado principalmente da Igreja do Senhor. Passamos às vezes por momentos difíceis, momentos onde nós nos afastamos, e muitas vezes nos afastamos por rebelião no coração, porque fechamos os olhos para a Tua Palavra, os ouvidos para a Tua voz, mas o Senhor nos convida, nos chama a retornar. Deus, que o Senhor então faça isso conosco, com cada membro de cada igreja evangélica aqui representada em Franca, Deus. Desperta em nós o desejo de servir ao Senhor e de servir os nossos irmãos, de sermos igrejas dadas ao Evangelho, dadas ao próximo. É assim que nós corrigiremos esse mundo, Deus. Pelo menos a nossa geração. É sendo igreja de novo. Deus, obrigado pela Tua palavra. Nós tenhamos as condições dadas pelo Senhor para aplicarmos elas em nossas vidas. Sermos fiéis em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Porque o Senhor nos motiva a isso. Porque a Tua graça é maior nas nossas vidas. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Recebeis a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, povo, igreja, nação, eleitantes do mundo Senhor, hoje e para sempre.